Seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. E o nosso tema de debate hoje é sobre a reforma do ensino médio, um dos assuntos mais discutidos aqui no nosso país. E para falar sobre isso, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. Ao meu lado está Rafael de Brito, ele que é professor de História e doutorando em Educação e trabalha com políticas educacionais na América Latina. E do meu outro lado está Matheus Mello, ele que é presidente da União dos Estudantes Santacruzenses. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Obrigado. Então, para começar, eu acho que o melhor, Rafael, que tal de explicar então para nós, para quem está em casa, o que muda de fato com essa reforma do ensino médio? Acho que o que muda de fato com essa reforma, vai ser a questão, primeira, do currículo, a tentativa de se implantar uma escola em tempo integral, a própria discussão também da educação técnica, que está sendo muito discutida em se diminuir o currículo, em não tornar obrigatório algumas disciplinas e botar os cursos técnicos também no currículo do ensino médio, concomitante, e poder formar tanto para ensino médio quanto já um técnico para se inserir no mercado de trabalho. E assim, agora deu a explicação de como seria, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês. Tem necessidade dessa mudança? O que vocês acham? Vai vir para melhorar? Bom, está mais que visto que essa reforma, a gente tem que se acostumar a botar entre parênteses, desreforma. Não vai nos beneficiar, com certeza, porque ela mexe numa grande estrutura da escola. A escola precisa dar um giro para mais um espaço físico, mais o contrato de mão de obra, a questão de tempo do estudante, que antes ele poderia trabalhar à tarde ou de manhã, o estudante vai ter que abrir mão, vai ter que fazer outras escolhas, ou ele vai trabalhar, ou ele vai estudar, sabendo que o de menor tem que ficar até 18 anos dentro da escola. Então vai ter um baita de um giro, E quando eu falo esse giro, mexe muito com a questão o pessoal e a questão de espaço físico e de como as escolas vão se adaptar, sabendo que os recursos já estão escassos. Então a gente tem que ter em mente que essas reformas que estão sendo propostas na verdade, um desmonte, e retiradas de direitos dos trabalhadores, dos estudantes, dos funcionários que estão ali. Então eu vejo que essa reforma que estão propondo para o ensino médio não vai nos beneficiar. Teria então que haver uma reforma também nas próprias escolas, espaço Com físico, certeza. mais contratações. O que tu tem a dizer, Rafael? Eu acho que quando a gente está falando, a gente tem que pensar em contextos também, Quando são propostas reformas por governos de diferentes matizes ideológicas, enfim, é porque existe um porquê, Existe um objetivo. E nós estamos presenciando, isso é o caso de vários países da América Latina, por exemplo, Chile, enfim, que há cada vez mais o apequenamento do Estado nas questões educacionais, Se tenta uma estrutura, só que essa estrutura ela não vai ser saneada apenas pelo Estado. Então se abre portas para fazer projetos com a iniciativa privada, o que é uma coisa muito perigoso, que nós falamos da terceirização da educação. Vemos, por exemplo, o caso do Chile, que é um caso extremo de privatização da educação. E eu acho que a questão principal dessa reforma não é tanto a questão curricular, o grande problema, porque são alguns pontos ali apresentados, já estão presentes em vários documentos, que já foram LDB, enfim, só que o modo como essa reforma está sendo feita, ou melhor, os grupos de interesse atrás dessa reforma, estão nos levando a polarizações, mas nós temos que perceber também que a escola pública cada vez mais enfrenta dificuldades de se manter, Seja por falta de verbas do Estado, e como o Matheus disse, uma das grandes questões nós vamos fazer uma escola integral. Nós precisamos de espaço físico, nós precisamos de valorização dos professores e também capacitação desses professores para trabalhar no modelo de escola integral, Ou posso aprofundar um pouco mais na questão da discussão. O que é uma escola integral? Nós estamos preocupados em manter o estudante mais tempo em sala de aula, manhã e tarde, por exemplo,
ou nós estamos preocupados em ter uma educação integral que é diferente de uma escola integral, né? Como vão ser feitas essas combinações? Vai ter investimento do governo para os cursos técnicos, por exemplo, que eles querem oferecer nas escolas, né? Como vai se dar a questão dos professores e como vai se dar a questão do aluno que é trabalhador? A gente pode pensar que a escola em tempo integral, se vocês forem ver, grande parte das pessoas que defendem essa reforma, elas falam que essa reforma ela está baseada em modelos como na Finlândia, como na Espanha, como em Portugal, né? Eu sempre falo que bom que se fôssemos um país como a Finlândia em questões educacionais. Não tem como comparar, né, o Brasil com esses países. E se nós formos pensar o público que frequenta a escola pública, principalmente, 80% são de alunos trabalhadores, né? O que impossibilita ou inviabiliza uma escola em tempo integral em muitas regiões do Brasil, né? Como o aluno vai poder... O aluno não está trabalhando porque ele é obrigado, porque ele quer, né? E sim porque ele é obrigado por uma série de condições, né? Ele tem que sustentar a família, ele tem que ajudar nas contas de casa, né? Ele não está apenas por um hobby. E como vai ser possível colocar esse aluno em turno integral e prejudicar também a fonte de renda, né, que muitas vezes sustenta os membros da família, às vezes apenas esse jovem que está trabalhando enquanto os pais estão desempregados. E muitas vezes esse emprego também é um emprego que não é o emprego dos sonhos, né? Na maioria das vezes são trabalhos não, né? muitas vezes desqualificados, né? Porque o jovem hoje não sai da escola muitas vezes ingressando no mercado de trabalho. Então ele se submete a estágios que remuneram mal, mas ele precisa disso. Então a questão não é apenas curricular, a questão é de um contexto de sociedade brasileira que nós vivemos hoje, e também nós temos uma outra questão importante, que vai ser a questão, que eu acho também central, de como as redes vão articular esse sistema, né? Como as redes vão articular esse sistema. E eu penso que essas reformas, elas nos mostram como uma segregação ainda maior do ensino, né? Nós temos vários problemas dentro da escola, dentro da educação básica, principalmente no ensino médio, um número alto de evasão de alunos, porque eles têm que trabalhar o dia inteiro e acabam não indo para a sala de aula, né? Acabam desistindo. Mas eu acho que, de certa forma, nós vamos acabar barrando o direito de muitos a ter acesso a uma educação em nome de uma suposta qualidade, para subir índices, porque órgãos internacionais cobram esses índices, e a partir desses índices nós podemos pautar. Bom, isso é uma escola de qualidade, isso não é uma escola de qualidade. Essa qualidade e esses índices são muito questionáveis, né? Então eu acho que nós estamos pensando essa reforma como uma casa, eu sempre falo, né? Nós estamos começando uma reforma, uma casa pelo telhado. Nós ainda não definimos bem o que é a base nacional curricular, nós não temos uma base nacional curricular, e nós já estamos pensando numa estrutura que talvez não se efetive, né? Porque uma coisa é uma política ser pensada por meia dúzia de pessoas, de burocratas do Estado, e essa mudança, essa política ser aplicada na nossa realidade brasileira, que é muito variada, né? O Rio Grande do Sul possui uma realidade diferente de uma escola, de uma rede, numa cidade do interior do Nordeste, o sertão nordestino. Então são questões que devem ser debatidas. Eu acho que é essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né, Matheus, de trazer o representante dos estudantes, né, aqui de Santa Cruz, ver o que os jovens também estão pensando, porque afinal de contas a reforma é para eles. Exatamente, que é quem exatamente vai utilizar daquilo, né, que são está eles convivendo. Estão, nós somos meros operadores enquanto professores da rede, mas quem vai usufruir, quem vai ser prejudicado ou vai levar vantagem nessa reforma são eles. Então acho que trazer o jovem para discutir isso é muito importante.
dica St. Gallen de hoje é sobre a saúde da mulher. O câncer de ovário acomete principalmente as mulheres acima de 40 anos. São tumores de crescimento lento com sintomas que levam algum tempo para se manifestarem. O quadro clínico não é muito específico e pode haver dor abdominal difusa, constipação, aumento de volume do abdômen e desconforto digestivo ou dispepsia, além do emagrecimento. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Então, poderia-se dizer que foi pensado nessa reforma, mas não foi pensado no caso do aluno que trabalha, não foi pensado uma estrutura da escola também, Com como certeza. havia comentado. Como o professor Rafael Brito falou, isso é mais questão política do que uma questão realmente para reformar lado positivos. Então, a gente pensa que essa reforma que está sendo proposta é um conjunto de burocratas, realmente, uma meia dúzia, que tem o quê? Nem formação adequada, às vezes nenhuma formação, nenhuma graduação, que realmente pede para fazer uma reforma e não conversa com os mestrados em educação, não conversa com quem está dentro da rede onde vai fazer, com os estudantes, funcionários e professores. Então, a visão que nós temos que essa reforma ela é mais questão de política e para beneficiar ações privadas dentro delas, né? Negociar realmente a educação numa mesa, sendo mercadoria, né? Que realmente não estão pensando, porque hoje, qualquer país, a educação, saúde e segurança é o princípio numa campanha política. Mas ela em pauta para ser aplicada, ela é uma das últimas, né? E se for aplicada, ela é para ser negociada com os empresários, para ser negociado com quem realmente pode passar a questão de comprar, né, o que é público. Então a gente vê o quê? A educação, hoje o estudante já se sente meio obrigatório ir na escola, né? 4 horas, já se sente uma prisão, né? Tantos que muitos também acabam desistindo, Sim, né? Como realmente, o Rafael uma acabou de prisão falar. em 4 horas. Muitos vão por a questão realmente que gostam de estudar, a gente tem sempre, né, o pensamento. Outros vão porque meu pai me obriga, minha mãe obriga, mas fazendo esse turno integral, né, botando os estudantes das 7h30 até 5h30 da tarde, sendo turno integral, realmente vai ter uma invasão muito grande. E se não houver evasão, né, Matheus, tem a questão Com de certeza. o aluno trabalhador, ele acaba indo para o noturno, que também é um dos grandes problemas do sistema brasileiro de educação. Né? Educação básica, o ensino noturno. Nós já temos hoje salas, muitas vezes, lotadas de alunos. Os alunos vão ser colocados em puleiros, praticamente. Né? Porque grande parte desses alunos que trabalham não vão na escola de turno integral. Com certeza. Então, nós temos que pensar também esses alunos do noturno, que são alunos trabalhadores, e outras lógicas de educação também para esses alunos. Né? Porque é um público diferente. Eu não precisei trabalhar durante boa parte da minha educação básica. Eu tinha um outro rendimento. No momento que eu passei a trabalhar, mudou completamente. Sim. Né? Então a gente está realmente nessa questão de a escola pública para o estudante que realmente precisa, e eles não são escutados. Né? Eles estão sendo, exatamente eles que vão utilizar, que estão sendo deixados de lado. Com certeza. Né? E esses interesses, né? Esses interesses são interesses muito pontuais. Né? Vários países fazem reformas sendo para transformar a educação num grande negócio. E convenhamos que é um negócio extremamente lucrativo. Né? Uma rede de educação na mão de empresários. A gente pode ver essas ações em vários outros países que vão ligar a questão privada das escolas públicas. Ano passado nós tivemos a grande luta dos professores e dos estudantes com as ocupações. Uma das pautas principais era o PL 44, né? Que permitia a entrada dessas organizações dentro da escola. Né? Essas parcerias, né? As OAS, que
fisicamente podem melhorar, mas pedagogicamente não traz muitas contribuições. Com certeza. Né? Porque quer se falar de pedagogia sem consultar os professores ou o que os alunos querem. Exato. E, por exemplo, na televisão aparecem diversas propagandas incentivando, falando sobre essa reforma, mas também tem dados que a maioria das pessoas que aprovam de fato essa mudança são pessoas de mais idade, são pessoas que não vão estar utilizando o ensino médio. O que vocês acham em questão disso? Eu queria saber quem são essas 72% dessas pessoas. Será que só são essa terceira idade? Eu acho que não, porque hoje nós temos uma mídia muito forte. E quando eu falo essa mídia muito forte, ela tá ali para representar novamente um outro conjunto de ideologia, não realmente que a mídia deveria de ser democrática, de mostrar a verdade realmente. Nós temos ali a mídia hoje em dia, né, que pautam a reforma da Previdência, que seria boa, reforma trabalhista, que seria boa, a reforma do ensino médio. Eu queria saber realmente essas 72 pessoas, porque aqui em Santa Cruz, e quando eu entro, converso com os estudantes, a gente vê a negatividade. Exatamente. A gente vê a negatividade até mesmo dentro das escolas particulares. Eu falei com estudantes de escolas particulares, falando, não, se eu estivesse nessas escolas públicas ali, eu iria parar de estudar. Né? Então a gente vê que tem uma questão de barrismo e a mídia hoje em dia ela passa para incentivar e fazer uma lavagem cerebral na população. É que eu gosto de falar, né? Os governos em geral, eles sempre utilizam um conceito muito pontual, que é de um sociólogo americano, Chomsky, e ele vai falar na formação do consenso, né? Em que se os estados se utilizam da mídia para tentar criar um discurso de que tudo vai ser muito bom, que tudo está perfeito, e esse discurso acaba sendo internalizado pelas pessoas, que as pessoas acham normal, né? Acabam falando que sim, é bom reformar o ensino médio. Eu tive acesso a uns dados agora que saiu na imprensa por meados de março, que desses 72% que é tanto falado nas propagandas, né? Dos 72% que aprovam o ensino médio, 75% possuem mais de 55 anos. Ou seja, se frequentou o ensino médio, ou se frequentou a escola, no mínimo ensino fundamental, saiu da escola no mínimo há 30 anos. Né? Que possui uma outra lógica. E desses 72%, apenas 22%, né, eram adolescentes, eram jovens que estavam de fato no ensino médio, e desses 20 e poucos por cento, apenas 35% reprovavam esse ensino médio. Ou seja, aquela coisa que nós falamos, quem realmente se importa com o ensino médio, que deve se preocupar seriam os jovens, eles mesmos estão negando este novo modelo. Né? E não é porque a escola hoje, o ensino médio está bom, não, o ensino médio hoje não está bom, nós sabemos disso. A dica da Companhia do Sono de hoje é o travesseiro Big Hug,
que além de manter o corpo na posição ortopédica ideal, é um acessório indispensável para as gestantes. Quer saber uma curiosidade? Os colchões normais duram cerca de 2 a 4 anos, enquanto um colchão da Companhia do Sono dura cerca de 12 a 15 anos. Então, realmente precisaria de uma reforma, mas não dessa forma como está sendo colocado. Realmente, né? Essas reformas e todas essas reformas que estão sendo propostas, elas estão sendo empurradas para a população aderir a elas. Elas estão sendo muito rápidas e, ao mesmo tempo, essas rápidas, elas não têm planejamento, elas não têm uma organização. Impõem que os estudantes cumprem, impõem que os professores cumpram. Então, a gente já tem hoje no estado o Politécnico. O Rio Grande do Sul já tem o ensino médio politécnico, onde alunos de manhã soltam 12h30, né? E à tarde soltam 6h15, que nós temos o 6º período, e professores fizeram 16 períodos, né? Aumentou também. Então a gente já tem uma oscilação, já tem uma mudança desse ensino médio, né? E realmente, voltando a dizer, e não tem a questão de investimento, né? Se fala que é para se beneficiar, ela não tem nenhum investimento, ela não tem um planejamento de organização. Elas são aplicadas e quando vê, elas retrocedem, elas voltam de novo. Como o conceito de notas, né? Que era antes os conceitos por áreas, hoje as escolas já adotaram de novo a aritmética, né? Então, elas são empurradas para cima, né, para ser cumpridas, e ao mesmo tempo elas não têm um planejamento e assim atrapalha toda, né? Não existe uma política de Estado, né? Existe uma política de governo. Então, de 4 em 4 anos, nós estamos trocando essas políticas. Não existe uma continuidade. No momento que nós avançamos algumas discussões, nós vimos que agora, com esse novo governo que está aí, né, os avanços que nós fizemos nos últimos 15 anos, em termos de políticas educacionais, elas estão regredindo. Né? O investimento na educação está... Nós estamos com um congelamento de 20 anos para a educação. Né? Essa semana o próprio CNPq, que é um dos maiores órgãos fomentadores de pesquisa científica no Brasil, anunciou que cortaria as bolsas de iniciação científica, ou seja, nós estamos realmente sofrendo um ataque à educação brasileira. Né? Se pensa em reformas, se pensa em melhorias, mas da outra ponta estão cortando verbas. Né? O professor não é valorizado, o professor tem salário parcelado. O que impossibilita tudo praticamente. Tudo impossibilita que o professor tenha acesso a uma formação de qualidade, que corra atrás de uma melhor formação. O ambiente escolar massacra o professor. Né? O professor não tem mais vontade de ir dar aula. Sim. Né? Está exausto porque ele tem que fazer 3 turnos muitas vezes para poder pagar as suas contas. Então, há uma precarização do próprio trabalho docente. E isso afeta o rendimento dos alunos. Realmente, é um espelho, né? Ele vai refletir para os estudantes, com certeza. Eu gosto de falar que quando a gente fala na educação, a gente tem que falar em todo o conjunto, né? Porque realmente o espaço físico que hoje é fornecido nas escolas, que hoje se tem, geralmente se tem uma melhoria, ou é a escola que fez um evento para arrecadação de dinheiro, Dia das Mães, Dia dos Pais, ou festa junina. Então, se tu vai numa escola e volta, né, daqui 2 meses, não é dinheiro vindo do Estado. É dinheiro que a escola tem que fazer as suas manobras, né? E realmente, um professor desvalorizado vai ter uma aula com rendimento ruim. E assim vai se tornar, os alunos vão ter mais uma impressão negativa e vai ter, com certeza, aumentando esse seu índice da invasão, né? Porque não tem tempo de planejar, né? Com certeza não tem tempo de planejar, né? Tem professores que trabalham os 3 anos o seu cartão no negativo. Sim. Até hoje, né? Então, agora vai se acumular a questão de agosto, vai ser pagado junto com setembro, né? Então, a gente tem um leque de fatores, né, que vão só trazendo para baixo, né? Umas coisas negativas. Eu gosto de falar que o Brasil vai crescer, sim, com essas reformas. Igual rabo de cavalo, para baixo. Para baixo. Então, a gente, infelizmente, vivemos isso e nós, como estudante, como classe trabalhadora, nós temos que saber a força que a gente tem, porque a gente tem que reverter isso. Nós não podemos que 6 decidam numa mesa o futuro de uma educação que seja para privatizações, que sejam para terceirização dos professores,
que é uma falta de respeito, estudar 4 anos ou bem mais, né, e ser parcelado, né, ter se cortado o seu difícil acesso, ser cortado todos os seus prêmios que vão acumulando, né, conforme os anos. E o que mais me preocupa é a retirada de matérias que nós temos proposta pela essa reforma do ensino médio, né? Porque nós tínhamos algumas matérias das humanas, né, cairão, e foi bem interessante que a crítica que ocorreu ano passado, que iriam, porque ela sofreu, iriam tirar educação física, artes, aí depois mudou, né? Iriam tirar a sociologia, né, que está na negociação, e a filosofia, só que ano passado o tema da redação da USP foi um filósofo. Com certeza, se você tirar umas matérias, mas na hora de você prestar um vestibular, elas vão estar presentes, né? Então nós temos um jogo mais político do que uma organização realmente, uma reforma realmente pensada, né? Eu fico pensando que a redução, né, não se apresenta agora, depois de algumas discussões, de algumas pressões, né, das entidades de filósofos, de sociologia, enfim, da própria Associação Nacional de Historiadores, né, ANPU, pressões desse movimento, se mantiveram. Porque a redução desses horários, né, a redução desses conhecimentos vai prejudicar o aluno. Porque me passa essa questão da segregação que vai acontecer, que vai prejudicar o aluno que quer acessar uma universidade, né? E nós vamos voltar ao que nós tínhamos há anos atrás, em que apenas uma pequena parcela poderia ingressar em uma universidade. O aluno da escola pública vai ser legado apenas ao mercado de trabalho. É a formação do sujeito econômico, ou seja, eu quero criar trabalhadores para atender a demanda do mercado. Uma mão de obra barata, né? Na verdade, né? Exatamente. O estudante com essa reforma no ensino público vai ser apenas útil para abrir um manual e operar uma máquina, né? Então, infelizmente, a gente vive uma política de retrocesso e retirada, né, de direitos adquiridos por anos para existir. Dia das Mulheres teve que ter sangue derramado para se ter essa comemoração e se ter esses direitos do trabalho, se ter a educação que hoje a gente tem, né? Por isso, então, que é sempre bom estar fazendo esse tipo de debate. Com certeza. As pessoas estarem se informando mais sobre isso, né? Porque, como nós comentamos, é colocado de uma forma, é enfeitado, mas nem sempre é tão bom daquele jeito como é dito, né? Exatamente. Então, só posso agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Por estar falando, então, sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Bom, obrigado. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Na semana que vem voltamos com outro tema.